Olá! Hoje nós tentaremos refletir sobre um conceito muito relevante como educação política jurídica. Trata-se do conceito de direitos do homem. Existem diferentes expressões para se referir sobre o que seria direitos do homem. Há a expressão direitos fundamentais, há a expressão direitos do homem e há também a expressão liberdades públicas. Usaremos, a princípio, a expressão direitos fundamentais. Direitos fundamentais são direitos garantidos por uma Constituição. São direitos mínimos, sem os quais o homem não consegue viver com dignidade. Direitos fundamentais, como bem colocou o jurista Joaquim Carlos Salgado, são direitos que dão fundamentos a todos os demais direitos do homem. E são direitos garantidos pela Constituição. Por intermédio da Constituição Federal, é declarado e garantido os direitos do homem como direitos fundamentais. No início do século XX, chegou-se à conclusão de que haviam três categorias de direitos fundamentais. Haviam os chamados direitos individuais ou civis, a primeira categoria, e historicamente foi a primeira a surgir. Havia também os chamados direitos políticos, a segunda categoria a surgir historicamente. E havia também, inclusive, os chamados direitos sociais, a terceira categoria a surgir no desenrolar da história. Vamos pensar primeiro sobre direitos civis ou individuais. Direitos civis, olha o termo, direitos civis, não indica a noção de civilização, de civilidade, de algo civil. Direitos civis são também chamados direitos individuais. Por que individuais? Porque eles tutelam o indivíduo, eu, você, sua mãe, seu avô, seu vizinho. São direitos que todo homem titulariza. E titulariza pelo simples fato de ser homem. Exemplos de direitos civis: o direito à vida, o direito à igualdade, a igualdade civil, o direito à liberdade, o direito de liberdade de imprensa, o direito de livre expressão de pensamentos e ideias, o direito à propriedade privada, o direito de herança, as chamadas liberdades públicas, liberdade de reunião, liberdade de associação, direito de ir e vir, a liberdade estricto sensu, entende? Esses são os direitos civis. O direito de não ser torturado, o direito à integridade física e corporal e moral do ser humano. Olha, preste atenção, olha como são direitos imanentes à condição humana, imanentes à condição de pessoa. O direito à sua integridade física e moral. O direito de não ser torturado, o direito de não ser violentado, o direito de ter sua integridade física e moral. Que a tortura não é só física, ela pode ser também psicológica. Vocês se lembram de quando a KGB, lá na Rússia soviética, cismava que alguém era espião? Submetia eles à tortura, 10 dias sem dormir. Quando a pessoa começava a dormir, e o agente lá e acordava, e não deixava ela dormir. Tortura psicológica, tipo assim: se você não me contar o que está acontecendo, eu vou matar sua mãe, ela tá ali, ó, no quarto ao lado. Escutou o grito dela, a mulher, ah! A mulher apanhando. Tortura. Tortura física, beliscões, enfiar um prego no ouvido, prego nas unhas, câmaras de tortura. Isso estou falando sobre integridade física e moral. O direito de ir e vir, que é o direito de caminhar pelas ruas, pelos logradouros, de se sentar nas praças. Isso é o direito à liberdade, o direito de ir e vir. O direito da liberdade de imprensa, o direito de publicar, de ter uma mídia, meios de comunicação de massa livres, sem interferência e pressão do governo, que tem o direito de publicar o que quiser as mídias, dentro da lei.
O direito à propriedade privada, também o direito individual, civil. Os direitos civis são vários. Direito, por exemplo, da liberdade, da vida privada. A intimidade é a vida privada. O ser humano dá o desenho à sua intimidade, à sua vida privada como queira. Entende? Por exemplo, quem quiser casar, casa. Se não quiser casar, não casa. Se uma mulher quiser casar com um homem, casa. Se quiser casar com uma mulher, hoje em dia está casando. Isso são os direitos da vida privada, os direitos da intimidade. E é um direito civil, um direito individual, que não cabe o Estado interferir na vida privada do cidadão. Não existe mais espaço jurídico para o Estado tutor, o Estado que dita caminhos morais. Porque o ser humano, todo e qualquer indivíduo maior e capaz, tem o direito à vida privada, que é um direito individual, um direito civil. Outro direito civil ou individual, o direito à propriedade privada, o direito de ter bens, de usufruir como propriedade móvel ou imóvel o produto do seu trabalho. O homem tem direito ao seu corpo, direito ao produto do seu trabalho. E, portanto, é o direito à propriedade privada. Conseguiram captar o que são os direitos civis ou direitos individuais? Outro exemplo de direito civil, a igualdade civil, por exemplo, igualdade entre negros e brancos, igualdade entre cristãos e não cristãos, a liberdade religiosa, outro direito civil ou individual. Lembrando, os direitos fundamentais básicos são 3, civis ou individuais, políticos e sociais. E os direitos políticos? E esses direitos políticos, que seriam eles? São direitos relacionados a participar da vida política, o direito de influir sobre a vida política, os chamados direitos democráticos. O direito de participar da vida política da nação, de ser cidadão, de votar e ser eleito. Entende? Não é autocracia. Quando se tem direitos políticos, não vivemos sob a autocracia, o governo de poucos. Entende? Quando se está vivendo um regime que garanta direitos políticos, é o direito de participar da coisa pública, de gerir a coisa pública, de se imiscuir nos assuntos públicos, os assuntos que dizem respeito à vida política. Compreendeu? Por fim, temos os chamados direitos sociais. Direitos sociais? O que é isso? Com que se relacionam os direitos sociais? Os direitos sociais se relacionam com uma realidade chamada justiça social. A princípio, a noção de justiça social estava ligada às lutas contra a pobreza, a miséria, a questão social. Surge na Europa, no mundo do trabalho, no século XIX, com a Revolução Industrial, a exploração do trabalhador, as situações de miséria dos hipossuficientes, de pobreza. Então chegou-se à consciência de que o Estado deveria intervir para ajudar o hipossuficiente, que o Estado não poderia ser negligente se alguém estava passando fome, se alguém estava passando frio, se alguém estava sem acesso à saúde. Exemplos de direitos sociais: o direito à educação, o direito à saúde, o direito à proteção do hipossuficiente. Por exemplo, hoje nós temos o Bolsa Família, que é um instrumento de luta por justiça social. Foi criado no Brasil nos anos 90, como iniciativa do governo Fernando Henrique Cardoso. Mas, lembre-se de uma coisa: quando falamos de direitos sociais, de justiça social, nós temos um segundo patamar, uma segunda dimensão conceitual do que seria direitos sociais. Os direitos ligados ao mundo do trabalho, a questão do trabalhador, da relação do trabalhador com a empresa. Por exemplo, direito de greve, direito de se filiar a um sindicato, são os chamados direitos sociais. Então, lembrando, direitos do homem são direitos que o homem tem em virtude da sua condição humana. São direitos que todo e qualquer ser humano possui. E eles existem como direitos fundamentais em muitos estados, já que a Constituição do Estado os garante, os declara e protege o ser humano por intermédio deles. Mas nós temos também os direitos do homem numa dimensão internacional, numa dimensão da ação das relações internacionais dos estados, principalmente após o segundo pós-guerra. Por quê?
os horrores da Segunda Guerra Mundial, os horrores do Holocausto, os horrores do totalitarismo soviético, o totalitarismo alemão nazista, o totalitarismo fascista na Itália. Então, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, preponderantemente depois dos anos 60, surgiram vários tratados de direitos humanos. Então os direitos humanos não passaram a receber uma tutela, uma proteção não somente a nível de Constituição, mas também a nível de tratados internacionais. Os estados, em relações internacionais, exercendo seu direito de tratado, convencionaram, através da ONU e de outros organismos internacionais, criaram uma série de tratados internacionais que protegiam os direitos do homem. Por quê? Porque chegou-se à conclusão que os direitos do homem não eram mais uma questão de um Estado ou de outro, mas uma questão de toda a humanidade. Era um direito de todo e qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta. Ok? Lembrando, direitos fundamentais são direitos garantidos pela Constituição, são direitos que todo e qualquer homem titulariza. São direitos que garantem uma condição mínima, condições básicas de existência para o ser humano. Sejam eles direitos civis, sejam eles direitos políticos, sejam eles direitos sociais. Ok? É uma conquista da civilização. É uma conquista no Ocidente, não só no Ocidente, mas em todo o planeta, do ser humano. O direito de ter sua dignidade protegida pelo órgão público. O direito de ter sua dignidade protegida pelos poderes públicos constituídos. Chegou-se no século XX à conclusão que todo qualquer ser humano tem direitos humanos. Direitos básicos, fundamentais, sem os quais é impossível um mínimo de dignidade para a vida humana. Ok?